Então quer dizer que o Trump surtou e, por impulso, resolveu sair taxando o mundo inteiro? Isso quer dizer que a economia americana vai desabar? E, por tabela, vai dragar o mundo inteiro pelo ralo? Pessoal, hoje eu vou falar exclusivamente sobre a guerra tarifária que está sendo noticiada por toda a mídia mundial, ou, se vocês preferirem, tá? Sobre a implementação de tarifas recíprocas, como eu prefiro chamar, tá? E que não é fruto de uma ideia mal pensada de última hora de Trump, mas sim de um plano bem pensado, não só por ele, né? Que fala desta prática desde os anos 90, na verdade, mas também de seu círculo mais próximo de assessores não políticos, mas técnicos. Entre eles, o secretário do Tesouro Scott Bessent, uma pessoa sensata, experiente e com uma longa história de sucesso no mercado financeiro. Para quem quiser conhecer com mais detalhes o que pensa Scott Bessent, qual a estratégia por trás das tarifas implementadas agora pelos Estados Unidos, quais as reações do mercado, né, e o que esperar a curto, médio e longo prazo, e, além disso, quais são os benefícios que essas medidas trarão para os Estados Unidos? Eu recomendo vocês darem uma olhadinha numa entrevista de pouco mais de uma hora dado pelo Scott Bessent, tá, para o Tucker Carlson há 2 dias atrás, no sábado. Essa entrevista está em inglês, mas para quem quiser acompanhar em português, você pode usar o recurso das legendas traduzidas, tá? Mas vamos resumidamente àquilo que eu penso, tá? Eu acompanhei essa entrevista e também li a opinião de outros especialistas e economistas, tanto americanos como uns bons comentaristas aqui no Brasil, e essas são as conclusões que eu tiro até esse momento. Bom, há 3 aspectos fundamentais a considerar quando falamos dessas tarifas recíprocas. Primeiro aspecto, o uso de tarifas para equalizar as barreiras a produtos americanos ao redor do mundo. Sim, muitos países implementaram ao longo das últimas 3 ou 4 décadas tarifas bastante altas para desincentivar a importação dos mais diversos produtos americanos e, portanto, obterem um superávit comercial com os Estados Unidos. Tá? Há casos de barreiras alfandegárias da ordem de mais de 60% de sobretaxas, enquanto para os mesmos produtos fabricados por estes países são taxados a níveis bem abaixo de 10% nos Estados Unidos. Portanto, enquanto os Estados Unidos abrem suas portas para esses produtos, as outras nações acabam por fechar o acesso a produtos americanos. Isso causa um déficit comercial para os Estados Unidos, tá? Então poderíamos pensar que esse seria o principal motivo para as tarifas recíprocas que Trump implementou agora. Mas não. Vejam então o segundo aspecto. A base industrial americana está desaparecendo há muito tempo. Ao longo das últimas décadas, quase toda a produção migrou para países com baixos custos, predominantemente a China. Poderíamos dizer que para os americanos isso foi positivo, pois agora podem comprar produtos muito mais baratos do que se fossem produzidos em casa. Mas essa desindustrialização acaba por achatar os níveis salariais e limitar o mercado de trabalho nos Estados Unidos, sobrecarregando a participação do PIB americano em setores de serviços, principalmente o financeiro, tá? Isso tem uma outra consequência. Sim, o mercado financeiro produz uma riqueza imensa nos Estados Unidos. Haja ver que o mercado acionário americano só cresce há mais de 10 anos sem uma correção substancial nos seus preços, tá? O que poderia proporcionar um fôlego para novas oportunidades de entradas no mercado financeiro. E outra, grande parte da riqueza produzida pelo mercado acionário americano está nas mãos de 1% dos americanos mais ricos, tá? Há uma sensação nos Estados Unidos de desequilíbrio que uma volta de atividade industrial mais intensa poderia reduzir, com mais oportunidades de emprego, relativamente bem mais remunerados e perenes do que atividades nos setores de serviço. Portanto, não basta existirem produtos mais baratos para comprar. É necessário que a população tenha dinheiro para comprá-los, tá? E essa equação tem piorado bastante, particularmente depois da pandemia, que deixou como herança uma inflação mais alta, mais persistente, tá? E taxas de juros também em níveis mais elevados do que existiam anteriormente nos Estados Unidos. E isso afeta o acesso de parte da população, né, por parte da população, a recursos financeiros para financiamentos e até mesmo para arcar com as despesas ordinárias para sobreviver. Ou seja, o custo de vida americano aumentou muito. E aqui o terceiro e talvez o mais crucial aspecto, ao meu ver. Esse calcanhar de Aquiles, que é a desindustrialização americana, e essa dependência de produtos importados, ficou muito claro na pandemia, pessoal. Apenas 2 exemplos entre uma centena. Não haviam máscaras de proteção em quantidade necessária, tá? Outra coisa, faltou aspirina nos Estados Unidos. Sim, para fabricar aspirinas, os Estados Unidos dependem 100% de insumos importados, particularmente da China, tá? A mesma China que fornecia e até hoje ainda fornece
todas as máscaras médicas, máscaras de segurança utilizadas de proteção nos Estados Unidos. Portanto, para manter sua posição de liderança mundial, os Estados Unidos não pode ser tão dependente como é hoje. Isso é até mesmo questão de segurança nacional. Vejam só, a grande maioria dos semicondutores e chips vem de Taiwan. Com base na isenção dos impostos prometidos pelo governo americano, a TSMC, maior fabricante de chips do mundo, que está sediada em Taiwan, decidiu investir mais de $500 bilhão para abrir uma nova fábrica nos Estados Unidos, tá? A Apple segue o mesmo caminho, tá? Um planejamento para aumentar a produção local nos Estados Unidos de chips para todos os seus produtos. Uma série de outros empreendimentos em diversos setores vem pelo mesmo caminho. Portanto, a reindustrialização americana, incentivada pelo reequilíbrio dessas tarifas recíprocas, é vital para a segurança nacional dos Estados Unidos. Além disso, essa revitalização da economia americana vai demandar maior capacitação profissional do americano médio, abrindo melhores perspectivas de qualidade de vida para milhões de indivíduos. E sim, menos importante, mas ainda importante, ajuda a abrir algumas portas para o governo americano negociar com algumas nações que estão se beneficiando do desequilíbrio bilateral no comércio com os Estados Unidos e que, sim, queiram rediscutir essas tarifas com o governo americano. Portanto, pessoal, alguma dessas vantagens pode levar algum tempo para se materializar. Até porque não se monta e não se inicia uma nova fábrica de um dia para o outro, não é mesmo? Mas no final, os Estados Unidos serão menos dependentes, terão uma economia mais forte e isso aumentará a qualidade de vida do cidadão americano. E foi essa a promessa feita por Trump que fez os olhos dos americanos brilharem e lhe dar um voto de confiança. Nesse meio tempo, poderá e deverá haver uma correção mais forte nos mercados, tanto no mercado americano como no mercado mundial. Mas isso poderá fazer com que o Fed reduza de forma mais rápida e a um nível mais baixo as taxas de juros atuais. Isso vai ajudar bastante na redução dos custos dos juros da dívida americana. E, na verdade, não há outro caminho para os Estados Unidos se fortalecer e gradualmente reduzir a sua imensa dívida interna, que hoje é de 36 trilhões de dólares ou um pouco mais. Para se ter uma ideia, somente nesse ano, o orçamento público americano é da ordem de 6 trilhões de dólares, contra uma arrecadação de apenas 4 trilhões. Para isso, foi criado o DOGE, que tem como meta reduzir as despesas do governo em 2 trilhões de dólares neste ano de 2025, de forma a tentar fechar o ano no 0 a 0. Mas essa é uma outra história que eu vou contar para vocês num outro vídeo. Tá bom? Mas e o Brasil? Como é que fica com essas novas tarifas do Trump? Veja, a boa notícia é que o Brasil foi agraciado com um menor nível definido pelo governo americano para essas novas tarifas, 10%. Claro, nós somos afetados principalmente nas exportações de petróleo bruto, de ferros e aços de baixo carbono e também em aeronaves. Sim, Embraer exporta muito para o mundo inteiro, também para os Estados Unidos. Aeronaves e suas peças sobressalentes. Porém, o Brasil também tem uma grande oportunidade no agro. Os Estados Unidos são um grande exportador de agronegócio e agora o Brasil pode se beneficiar abrindo novos mercados, porque nós passaremos a ser um fornecedor de produtos agro bem mais, digamos assim, amigável ou que possa oferecer melhores condições para os diferentes países que nesse momento estavam comprando dos Estados Unidos, o que nos dará, né, uma vantagem nesse sentido. Mas, de qualquer forma, é muito cedo para a gente ter qualquer certeza. É um momento de muita incerteza, de muitas dúvidas no mundo inteiro. O que nós podemos dizer, principalmente para os investimentos, é que talvez seja um momento interessante para reduzir posição em ações americanas e aumentar em ouro, né? Porque o ouro é o seguro natural em momentos de tanta incerteza como agora. Além disso, títulos americanos públicos, os treasuries americanos, de duration entre 5 e 10 anos, passam a ser uma opção interessante, visto que eles vão se beneficiar com a queda, com a provável queda dos juros americanos. Bom, desejo a vocês uma excelente semana e qualquer novidade, voltamos a falar. Um abraço.